E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, irmãos, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 11, intitulado Onda Mental. E neste capítulo, que está falando sobre a onda mental, nós vamos entrar hoje no excelente subtítulo, parece até que os outros não são, mas é que está muito diretamente relacionada com a nossa vida, que é sobre a vontade e aperfeiçoamento. Olha lá, meus irmãos, todos nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, sempre falamos dessa necessidade da nossa melhoria íntima, do nosso aperfeiçoamento moral. E o tema é esse, vontade e aperfeiçoamento. Que tema bom, não é, amigo? Então eles falam assim: a memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência, que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Então vamos lá. Ele está falando de memória e ele está falando da imaginação. Então, ainda curtas, principalmente no homem que está iniciando essa experiência de vida moral. Então a memória é curta e ele tem o quê? Pouca experiência. E é interessante que a dificuldade, a não profundidade, vamos dizer assim, a não quantidade de experiência vai limitar a criatura na imaginação. É uma coisa chamando a outra. Já vimos, meus amigos, vamos trazer um exemplo assim bem concreto. Daquelas pessoas, daquelas almas, né, encarnadas e desencarnadas. Vamos falar do nosso trato enquanto encarnado. Que a gente fala assim, eu vou ligar para fulano. Porque fulano tem muita experiência e ele pode me ajudar na solução desse problema. Muitas vezes é um problema que a criatura nem vivencia. Mas dada a sua experiência de vida, dada os seus contatos, dada a sua vida, ela é capaz de imaginar uma solução. Ela tem recursos para imaginar. Mas aquelas almas limitadas, né? Muitas vezes com uma encarnação limitada pelo próprio processo encarnatório, ou porque se impõe uma autolimitação, elas vivem sob um círculo, esse círculo contínuo. Então, a sua criatividade é como se estivesse embotada pela falta de experiências, e essas experiências são armazenadas na nossa memória. Então, a gente está vendo que essa riqueza, a riqueza proporcionada pela reencarnação é muito grande. Porque a gente tem possibilidade de ter contatos, a gente tem possibilidade de, através do contato, fazer muitas escolhas, algumas bem-sucedidas e outras não, mas essas escolhas que nós fazemos, elas vão ficando arquivadas e elas vão se juntando, né? Vai havendo uma associação. A gente é levado, principalmente na relação de prejuízo, a fazer boas análises, assim, mas olha só, em que ponto eu errei, em que ponto eu falhei. E tudo isso vai enriquecendo a nossa memória. E a partir daí, a criatividade em relação a novos desafios vai surgindo. E a possibilidade do sucesso também. E aí a gente vai imaginando um tanto a vida dos espíritos superiores. A multiplicidade de experiências vividas e bem aproveitadas. Porque muitas vezes a gente faz muita coisa, mas aproveita pouco. Então é assim, não é só viver a experiência, é vivê-las e aproveitá-las, armazená-las, né? Fazer um catálogo. E a gente lembra sempre da orientação de Santo Agostinho,
quando ele fala, no final do dia, a gente fazer um balanço do nosso dia moral. Porque às vezes eu faço um balanço do meu dia, a experiência pela experiência, o aspecto material. Eu acordei, fiz minha higiene, fui pro trabalho, fiz isso, aquilo outro, aí depois parei, tomei um cafezinho, aí depois continuei trabalhando, daqui a pouco almocei e peguei uma condução assim, assada, e a gente vai fazendo as questões materiais. Mas como foi o meu sentimento? Como foi qual foi a minha reação na higiene matinal? Será que eu lembro? E muitas vezes eu não lembro qual foi o meu café da manhã. Sabe por quê? Porque eu não prestei atenção. E aí eu não guardei na memória a experiência. Eu sei que eu tomei o café da manhã porque eu tomo todo dia, rotineiramente. Mas o que compôs o meu café da manhã? O que eu conversei naquele momento? O que eu pensei naquele momento? Ou será que eu já tomei meu café da manhã pensando na saída? E aí eu já saí pensando na chegada. E eu já cheguei pensando no momento seguinte. Então a gente perde, quando eu não tenho atenção à experiência, eu perco nesse processo de armazenamento. É como se eu pegasse uma fita, um vídeo, e eu automaticamente vou antecipando. No final, eu não consegui guardar, arquivar essas imagens. E não arquivando a imagem, como eu vou poder contar a história? Como eu vou poder comparar com outras histórias? Analisar a história? Qual é o registro? Então, quando o Santo Agostinho fala desse balanço do nosso dia moral, é essa questão, eu ver o que ficou da experiência, quais foram as pessoas com que eu me relacionei, como é que eu me relacionei com elas, né? Mas não me relacionei com ninguém hoje, será que não? E a notícia? E na hora em que é falado, através da rádio, a experiência é muito interessante, porque agora pela internet nós nos vemos, né? A gente tem sempre o retrato, alguma questão assim. Mas antes, que era só pela voz, a gente chegava em alguns contatos e as pessoas falavam assim, nossa, eu não imaginei que você fosse assim. Olha que surpresa estou tendo. Por quê, né? Na verdade, a pessoa acompanhava e ali ela criava uma personagem. E quando olha assim, principalmente na questão da física, né? A questão da idade, a gente até brincou na programação de 50 anos da Rádio de Janeiro, Berenice e eu. A minha voz é um tanto mais potente, a voz da Berenice é uma voz docinha. Então o que as pessoas pensavam? Que eu fosse muito jovem e a Berenice fosse idosa, quando na verdade é até o contrário, né? Eu sou bem mais velha que a nossa Berenice. Mas essa questão da imaginação é muito importante na vida da gente. Porque é você criar cenas, é você criar construções, é você criar arquivos. E isso é interessante, por isso que a leitura é um fator importante no nosso desenvolvimento. Porque à medida que eu vou lendo, eu vou trabalhar na memória, porque para eu passar para a página seguinte ou para a linha seguinte, eu tenho que ter consciência ou ciência do que aconteceu na página anterior, na linha anterior. Eu tenho a memória e tenho também a imaginação, porque eu vou lendo e vou pensando o que o autor quer falar, quer dizer com isto, né? O que ele quis evidenciar nessa frase, ou por que ele usou essa palavra e não aquela outra, por que ele usou tal ou tal pontuação, e cada um de nós, de acordo com a área, de acordo com a busca, de acordo com a necessidade, vai criando também, vai imaginando. E quando eu imagino, eu me aproprio, porque a imaginação é minha, o pensamento é meu. Então eu começo a me apropriar daquela história, né? Aquela história faz parte do meu repertório. Mas o homem simples, o homem nas primeiras experiências, ele tem poucas, nas primeiras encarnações, tem poucas experiências, a memória é pequenininha. E a imaginação, a criatividade também é assim. Daí a condição de uma vida rústica, de uma vida com menos recursos, pela própria condição
da estrutura desse homem, da estrutura mental desse homem. E aí ele coloca aqui, André Luiz continua nos falando, ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhes assemelham, capazes de entreter a egolatria no gregarismo das longas simbioses e repetidas reencarnações de aprendizagem. Então vamos pensar aqui. O que acontece aqui? Aqui é muito importante. A gente, né, nessas primeiras experiências, as primeiras encarnações, e às vezes não é nem a primeira, as primeiras encarnações no planeta, na vida, mas é o momento que eu não despertei para a minha vida moral. Então, tudo aquilo que me leva à melhoria, porque é difícil, eu não quero. E eu sei que alguns de nós falam assim, meu Deus do céu, isso tem a ver comigo. Tem a ver com todos nós em alguns aspectos. A gente muitas vezes repele algo que a gente sabe que é bom, porque é trabalhoso. É trabalhoso. Expandir a nossa individualidade é trabalhoso. E aí, o que eu faço? Eu me detenho no reino afetivo das vibrações que o atraem, né? Onde eu encontro o mesmo tipo de onda dos que se lhe assemelham. E aí eu fico sempre naquele grupo. Aquele grupo de ideias, aquele grupo de experiências, aquele grupo de notícias, aquele grupo de informações. Eu fico fechadinho. É um círculo vicioso que eu vou ali. Por quê? Esse círculo é capaz de estimular em mim o meu ego. Então eu me sinto muito bem porque tem uma porção de gente que pensa, que faz e que apoia aquilo que eu faço. Então é melhor isso do que eu me inclinar para o burilamento. Que o burilamento vai me levar a uma mudança, né? A minha expansão vai dar trabalho. Então eu fico ali. E a partir dali eu começo até a ter esse orgulho de fazer parte daquele grupo, mesmo sabendo que não é o da elevação. E isso é por quê? Porque ali tem uma afetividade, tem eu sou autoalimentado nos meus pensamentos, nas minhas decisões, nos meus sentimentos. E aí eu fico nessas longas simbioses. O que é simbiose? É aquela troca. Em repetidas encarnações de aprendizagem. Então, eu ofereço, o outro me oferece. E aí, eu saio, muitas vezes, estacionário. E aí, eu retorno para reaprender. E aí, eu mantenho isso. E até eu quebrar esse círculo, até eu sentir essa necessidade de uma vida moral mais intensa, de um excelente aproveitamento da oportunidade, leva o tempo que eu quero. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas amoráveis da Rádio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Nesse momento, estamos aproveitando para encerrar o capítulo 11, que fala sobre a onda mental, e estamos no tema, no subitem, vontade e aperfeiçoamento. E a gente, muitas vezes, fica parado mesmo nessas reencarnações de aprendizagem. Mas André Luiz nos diz que a civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. É aquele momento em que eu estou cansado de ser rebelde à lei de Deus. Eu estou cansado de sofrer. Aquela dor, né, já está me exaurindo. Então é a hora que eu começo a modificar as minhas escolhas. Através de ensaio e erro, através de tentativas. Foi eu lá. E isso é conhecimento. Isto é fixação de novas experiências à minha memória. Isto é trabalhar com a imaginação.
E continua, então, André Luiz a nos falar. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, converte-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, né, o prazer que eu tinha naquelas experiências afetivas em que o outro me elogia, eu elogio o outro, e a gente está paralisado, ao longo dos séculos, eu vou buscando esse prazer no meu aperfeiçoamento, no serviço ao semelhante, que é o trabalho. E a vontade de dominar o outro vai se transformar no autodomínio, ao longo, como ele fala aqui, de largos séculos, de muitas experiências. E é interessante, meus queridos, que à medida que o espírito vai trabalhando, vai crescendo, vai aprendendo, vai entendendo, esse período, né, que seriam largos séculos, vai sendo diminuído. Porque ele já sabe que a vida é aperfeiçoamento, ele já tem a alegria de servir. Ele já começa a trabalhar conscientemente esse autodomínio. Então é a hora, né? E ele percebe que essa atitude vai trazendo felicidade. Ora, como a felicidade é algo inerente a todos nós, necessário, ele vai cada vez mais se aproximando dessa conjugação do seu pensamento, da sua vida, com a lei de Deus. Esse é o aperfeiçoamento, a sua vontade vai sendo direcionada. E aí a gente vai entendendo por que determinados espíritos, até nos romances, nas histórias mesmo, eles estavam no processo complicado e daqui a pouco descomplica. Não foi por mágica não, meus amigos. Foi simplesmente pelo entendimento que foi chegando àquele coração. E o último subitem desse capítulo, em que ele chamou de onda mental, é ciclóton da vontade. Vamos ver o que é ciclóton? O dicionário nos diz que na física de partículas, ciclóton ou ciclotrão é o equipamento no qual... Então a gente vê que na física, né, de partículas, ciclóton ou ciclótron é o equipamento no qual um feixe de partículas sofre a ação de um campo elétrico com uma frequência alta e constante e um campo magnético perpendicular e estático, né? E aí, esse foi inventado por Ernest Lawrence, né? Que usou esse experimento com partícula de e isso aí vem a questão do acelerador de partícula, que é algo que está sendo assim muito estudado. Inclusive, houve um encontro de medicina espiritual em que se trabalhou essa questão. É bem interessante para o nosso esclarecimento, né? E então, André Luiz, ele vem falando sobre ciclótron ou ciclótron da vontade. E aí ele está dizendo o quê, gente? A vontade ela é um acelerador, é um potencializador dessas partículas que constituem o nosso ser, né? Esses fluidos que nos compõem. Então ele vem dizendo para nós assim: arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes de evolução. Então, nós arrojamos a nossa onda mental em direção a esses espíritos mais evoluídos quando nós assim desejamos. À medida que a gente vai se tornando mais consciente acerca da nossa vida mental. E ele continua dizendo: alcançando semelhante estado de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclótron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contrapõem aos impulsos. E aí a gente vê muito, meus amigos, algumas situações em que a criatura fala assim: aí
eu usei toda a minha vontade, toda a força da minha vontade para conseguir realizar isso. Olha só, a pessoa fala, e às vezes a pessoa assim, eu não sei de onde veio, mas me veio uma força, assim, não, dessa vez não, nada vai me impedir de realizar isso que eu preciso ou que eu desejo. É esse impulso, é esse fecho, né? E então, tudo que vai contrapor a um projeto, tudo que vai contrapor ao meu aperfeiçoamento, tudo que vai contrapor a minha evolução, é essa vontade potencializada que vai chegar lá. Então ela diz, e ainda, com essa faculdade determinante, que ela, vontade, preside as junções de onda, junto àquelas que se propõem a assimilar no plano das sintonias, de vez que quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Então, quanto mais elevado o discernimento, e aí alguém pode falar assim, ué, mas como é que pode o discernimento agravar os males? Como é que pode o discernimento aprisionar, né? Como é que pode isso? Gente, observa só, tudo passa pela mente, tudo é planejamento. Então, quando a gente elabora no mal, e aí essa questão, esse mal deliberado, ele passa por todo o estágio de pensamento, por todo o estágio de memória, de imaginação, até chegar à conclusão. E tudo isso acontece em função de quê? Do discernimento elevado. A gente não vê determinados crimes, determinadas situações, a gente fala assim, meu Deus, como é que fulano teve cabeça para pensar isso? Para engendrar isso? Como é que fulano teve jeito? A gente até fala, contando ninguém acredita. Por quê? Na verdade, é um espírito que não está nas primeiras experiências, ele é amadurecido. Ele é amadurecido e ele traz na sua memória fatos, né, que faz com que ele imagine, com que ele engendre aquela situação criminosa. E ele acaba executando. E para o bem também, né? A gente vai vendo que os companheiros que muitas vezes têm atos de um altruísmo, de um crescimento muito grande, tem atos assim de enriquecimento da vida da coletividade, da sua própria vida, em termos de conhecimento, em termos de virtude, em termos de sublimação, companheiros que colecionam bens morais, virtudes morais. Isso acontece em função de quê? Isso acontece em função desse discernimento que o espírito tem. Então esse discernimento é que vai fazer com que o feixe de força da vontade se organize, se direcione, se potencialize, e aí vai até havendo as sintonias, tanto no plano material quanto no plano espiritual. No plano material, companheiros que vão ajudá-lo e vão estimulá-lo naquela tarefa de crescimento e sublimação. E no plano espiritual, esses grandes guias, esses grandes amigos que estão sempre prontos a nos auxiliar nessa trajetória de crescimento, de sublimação, de entendimento, de caridade, de aformoseamento moral. Então, queridos, que a gente possa estar muito atento, que a gente possa trabalhar a nossa vontade, trabalhar o nosso discernimento, fazer uma avaliação da nossa memória, ver como é que eu estou trabalhando a minha imaginação. As coisas estão caminhando de uma forma construtiva ou não. E com certeza o caminho da nossa felicidade, pelo ajustamento integral à lei de Deus, né, vai se fazendo dia a dia, hora a hora. Nesse momento,
já sem tanto sofrimento, já sem tanto desagravo, já sem tanta dor. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.